Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jed Chaves e a gente vai fazer uma sequência de vídeos explicando como fazer a instalação do Kubernetes com alta disponibilidade. O primeiro vídeo nós vamos abordar os pré-requisitos necessários para fazer a instalação do cluster utilizando o Debian 11. O segundo vídeo são os pré-requisitos necessários para fazer o cluster utilizando o Rock Linux 8. No terceiro vídeo a gente vai abordar a configuração do Keep Alive. Nós vamos utilizar ele para fazer alta disponibilidade do Control Plane. E por último, no nosso quarto vídeo, nós vamos fazer a configuração do cluster em si, onde vai ter o kubeadm init para inicializar o cluster e o kubeadm join para a gente fazer o ingresso dos outros nós ao cluster. Beleza? Vamos lá para o computador. Agora que a gente está aqui no computador, a gente vai fazer o acesso aqui à documentação do Kubernetes, né? Fazer algumas observações. Na documentação, quando a gente vai fazer o cluster com alta disponibilidade, utilizando o kubeadm, tem algumas características. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Primeira delas, a gente precisa de um Linux compatível, beleza? Então o Debian e o Red Hat são compatíveis. Nós vamos utilizar o Debian 11 para fazer um dos ambientes e o outro ambiente vai ser criado com o Rock Linux 8. As duas versões que a gente vai usar para fazer o nosso setup são compatíveis. Segundo item, nós temos aqui a questão da memória. Cada máquina precisa ter no mínimo 2 GB de memória, senão nem sobe o cluster, beleza? Outra questão, 2 CPUs, no mínimo. Existem alguns comandos que a gente consegue colocar para bypassar essa questão do limite de memória e CPU. Só que não é interessante a gente utilizar, vamos seguir o que a documentação sugere, então 2 CPUs. Outra coisa que é necessário é que tenha conexão entre as máquinas. No caso dessas máquinas dos nós, né, ficarem em redes diferentes, que não é o ideal, é necessário que tenha configuração, liberação no Firewall. O que eu sugiro que seja criada uma rede específica somente para o cluster. Outra coisa é que cada máquina tem que ter uma identificação única. Então cada uma tem que ter seu próprio hostname, MAC address único e a identificação do produto também tem que ser única. Por quê? É gerado toda uma identificação em cima da máquina, senão o cluster não funciona. Então se você for fazer um clone, você está criando um template, vai fazer um clone dessa máquina. Quando for fazer o clone tem que se atentar a isso. Que o MAC address não seja repetido, porque existe essa opção na hora de fazer o clone, manter o MAC address, tem que ser alterado. E se existir alguma opção ali de manter a identificação do HD, isso também não pode. O HD tem que subir com a outra identificação, tem que ser um novo disco. Outra coisa que é muito importante, tem que ter o swap desabilitado. O Kubelet ele não funciona com swap ativado. Então a gente vai precisar desativar. Nós podemos fazer duas coisas. Ou a gente já cria a máquina sem o swap, existe essa opção, ou então se a máquina já está criada, a gente só desabilita ela durante o boot. Outra coisa bastante importante durante a configuração do cluster é o seguinte, todas as máquinas precisam ter um container runtime instalado e configurado. Existem algumas opções mais comuns que são utilizadas. No caso aqui para o Linux, existe o containerd, que é o que a gente vai utilizar. Existe o CRI-O e existe o Docker Engine, só que é usando o CRI Dockerd. Aqui na documentação fala o seguinte, o Docker Engine antigo, e até esse nome aqui, o socket dele era só dockerd.sock, não tinha esse CRI aqui não. Ele foi descontinuado na versão 1.24. Então se você estiver fazendo essa configuração, tem que se atentar a isso. Como foi descontinuado, o mais fácil seria usar o containerd ou então o CRI-O. Outra coisa muito importante é que a gente precisa fazer a configuração do cgroup drive. O que acontece? O Kubelet e o kubeadm, eles utilizam o systemd por padrão. É possível alterar, mas o padrão recomendado é esse. O que acontece? A gente precisa que tanto o Kubelet e o kubeadm, como o containerd, ou então qualquer outro container runtime que for utilizado, que também utilize o systemd. Os dois têm que estar utilizando o mesmo cgroup drive, senão pode dar problema. Durante os vídeos a gente vai fazer a configuração e mostrar como fazer essa seleção aí. Agora vamos dar uma olhada aqui na topologia de um cluster com alta disponibilidade. Existem duas formas de fazer o cluster de alta disponibilidade. Uma é com o etcd atachado na máquina que vai ser o control plane, ou fazer o etcd em máquinas separadas. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a topologia que utiliza o etcd junto com o control plane. Na documentação tem esse desenho aqui que mostra a topologia estaqueada, com o etcd tudo junto. O que acontece aqui? Cada parte dessa daqui são 3 control planes, né? A gente pode ver que tem no control plane, aí tem a API serve, control manager, schedule, o etcd. Então cada control plane tem atachado aqui o etcd. Outra coisa que acontece, é necessário que exista um load balance. Pode usar qualquer um. Se você tiver já um load balance, um F5, um Nginx, um HProx, pode utilizar. No nosso
setup aqui, a gente vai trabalhar com Keep Alive instalado no próprio control plane. Aí o que acontece? Os workers, os nós workers, eles se comunicam com o load balance e o load balance se comunica com o control plane. Por quê? O load balance tem a inteligência para verificar se o serviço está up ou não. Então ele manda o pacote aqui para esse primeiro control plane. Se ele vê que ele caiu, ele tem a inteligência de parar aqui, de mandar esse pacote e começa a mandar para o outro. Então tem que ter alguém fazendo a inteligência para identificar se o serviço está rodando ou não. Nessa topologia que a gente vai utilizar, que é a Stacked, o etcd junto com o Control Plane, tem algumas considerações também na documentação. Ele fala que precisa de pelo menos 3 máquinas para rodar o Control Plane. Eu acho que 3 é o ideal, já vi bastante ambiente com 3. Eu acho que mais de 3 tem que ser um ambiente bem grande. Outra coisa que eles pedem aqui é que existam 3 ou mais máquinas também atuando como worker. E a mesma coisa que falava antes lá, é que precisa ter uma comunicação total entre essas máquinas. Existem as portas, na documentação mostra quais são as portas utilizadas pelo cluster, né, que precisam ser abertas. É só dar uma olhada lá. Um usuário com poder de sudo, para a gente poder fazer a instalação dos pacotes e acesso via SSH nas máquinas para a gente poder fazer a configuração. Agora eu vou falar um pouco sobre o setup que a gente vai utilizar no laboratório. Eu falei ali que na documentação sugere que a gente utilize no mínimo 3 máquinas por control plane e outras 3 por os workers. Só que meu computador não suporta essa quantidade de máquinas, né? Então eu não vou conseguir criar essas 6 máquinas. Eu vou criar somente 2 control planes e um worker. Na imagem aí a gente consegue visualizar o endereçamento IP que vai ser utilizado. O que eu vou fazer? Como eu disse, o load balance vai estar configurado nas 2 máquinas que vão servir como control plane. Então vai ter um IP virtual, que vai ficar fixo em uma. Se essa máquina der algum problema, o IP migra automaticamente para outra máquina, que vai ser 192.168.1.100, só para a gente entender mais ou menos a topologia. Então o IP de final 100 vai ser utilizado pelo load balance. O 101 e o 102 são os IPs físicos de cada um dos control plane, e o 111 vai ser o IP do nosso worker. Então o worker ele vai comunicar com o IP 100, porque se o 101 ou o 102 falhar, o 100 é o virtual, ele vai oscilar entre os dois. Lembrando, é reduzido aqui no meu ambiente porque minha máquina não aguenta, mas a gente tem que seguir as recomendações que estão na documentação da Kubernetes. Então bora para a console. Agora que a gente está aqui na console, vamos fazer a instalação dos pacotes necessários para o Rock Linux 8. Caso você queira ver como faz a instalação do Debian, na descrição do vídeo tem um link. Vamos instalar aqui alguns pacotes, eu vou explicar somente 2 deles aqui. O NFS, por que a gente está fazendo a instalação do NFS Utils? No futuro a gente vai fazer um vídeo mostrando como fazer a configuração do Storage Class utilizando NFS. E todas as máquinas que fazem parte do cluster vão precisar que o NFS Utils esteja instalado. Por isso eu já estou fazendo a instalação aqui para facilitar no futuro. Outra coisa é o cron. O cron é um cliente e servidor de NTP. Todas as máquinas precisam estar com a data e a hora sincronizada. Como tem questão de geração de certificado, se tiver muito grande a diferença entre um e outro, pode dar problema no cluster. Então vamos fazer a instalação aqui. Pronto, finalizamos aqui a instalação desses pacotes. Agora a gente vai adicionar o repositório do Docker. Por mais que a gente vá utilizar o containerd, por que eu estou instalando o repositório do Docker? Porque no repositório do Docker a gente consegue fazer o download do containerd. O containerd mesmo, o projeto dele, não tem um repositório próprio. A gente poderia até entrar no site deles, baixar o containerd e fazer a instalação manual. Só que é mais fácil fazer utilizando o repositório. Então a gente vai fazer a instalação do repositório do Docker para fazer a instalação do containerd. Repositório aqui instalado. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai acessar o repositório, fazer uma edição nele. Nessa primeira parte aqui no Docker CE Stable, a gente vai vir aqui no final, vai botar para editar. Vamos escrever exclude. Vamos adicionar aqui, ó, containerd.io. A gente está fazendo isso aqui para que quando houver alguma atualização, essa atualização não seja feita automática usando o U1 Upgrade. Caso contrário, o arquivo de configuração pode ser sobreposto e a gente perder a configuração certa e parar de funcionar nosso container runtime. Vamos sair salvando aqui. Agora que a gente instalou o repositório, vamos fazer a instalação do containerd. Para a gente ignorar aquela parte do exclude lá que a gente acabou de criar, esse aqui é o parâmetro. Então vamos fazer aqui a instalação e aguardar finalizar. Pronto, finalizamos aqui a instalação do containerd. Agora a gente vai fazer a instalação do repositório do Kubernetes. Vamos olhar lá novamente. A gente pode ver que na criação do repositório do Kubernetes, ele já veio com o exclude configurado. Então o que acontece aqui? Tanto o kubelet, o kubeadm, o kubectl, mesmo que saia uma versão nova,
quando rodar um upgrade, eles não vão ser atualizados automaticamente, porque eles fazem parte dessa exclusão. Se eles atualizassem automaticamente junto com o sistema operacional, o cluster quebraria. Por isso que a gente coloca essa exclusão aqui. Agora que a gente fez a instalação aqui do repositório, vamos dar uma olhada aqui nas versões disponíveis do Kubelet. A gente pode ver aqui o seguinte, a versão mais atual disponível no repositório é a 1.26.1. Porém, a gente vai fazer a instalação da 1.25.5. Por quê? No futuro a gente vai fazer um vídeo mostrando como fazer o upgrade do Kubernetes. Então a gente já está fazendo essa instalação com a versão anterior já de propósito. Então vamos limpar a tela aqui. Agora a gente vai executar o comando para fazer a instalação justamente dos pacotes que a gente precisa para o Kubernetes. A gente vai instalar o Kubelet na versão 1.25.5, kubeadm, kubectl. Para fazer isso é o nome do pacote, o tracinho aqui é a versão. Fazer a instalação. Detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte, não precisam se preocupar com os comandos que eu estou utilizando aqui, todos eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Pronto, finalizamos a instalação aqui dos pacotes do kubeadm, kubelet e o kubectl. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai desabilitar o Firewall. Você pode manter o Firewall ativado, só que aí você vai ter que olhar na documentação quais são as portas que você precisa liberar. Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui agora é desabilitar swap. Como eu havia comentado no começo, a gente não pode ter um swap. A gente vai aqui no barra etc, fstab, a gente vai fazer a busca aqui pelo swap, tá no final aqui, ó. O último aqui é o swap, a gente vai editar e adicionar um comentário aqui no início da linha. Dessa forma, quando a gente reiniciar o sistema, o swap vai estar desabilitado. A gente precisa fazer agora alguns ajustes para criar um arquivo para que alguns módulos do kernel subam junto com o sistema operacional. A gente vai fazer aqui um copia e cola desses módulos. A gente precisa fazer outros ajustes aqui, por causa do containerd. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer a configuração do containerd. Quando a gente faz a instalação pelo repositório, ou ele vem com um arquivo com a configuração mínima, que não é o suficiente para a gente conseguir fazer o cluster, ou nem vem em configuração. Então, para resolver isso daí, a gente roda o comando aqui, ó, containerd config default, e pega toda a saída dele e joga para o arquivo de configuração. Vamos acessar agora o arquivo e validar algumas coisas. Como eu havia comentado no início do vídeo, a gente precisa configurar o containerd para que ele use o cgroup driver systemd. Por padrão ele está vindo aqui desabilitado. Vamos fazer a busca. Ó, a gente fez uma busca aqui por system. Mostra aqui, ó, systemd cgroup está marcado como falso. A gente vai botar como true, salvar e sair. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai executar o comando aqui systemctl enable para habilitar o kubelet e habilitar também um containerd. Para quando a gente reiniciar o sistema, ele subir junto. O kubelet, como não tem nenhuma configuração feita ainda, ele vai ficar reiniciando a cada segundo, aguardando as configurações informadas pelo kubeadm. Por enquanto a gente não tem nenhuma configuração, porque a gente não iniciou o cluster, mas ele já tem que estar iniciado para ele fazer a busca dessas configurações. Agora a gente vai fazer aqui o ajuste do tempo, igual eu tinha comentado, do NTP, editar aqui o arquivo do cron. O caminho aqui é o etc/cron.conf. A gente vai nessa parte aqui do pool, vamos remover essa parte aqui. Lembrando, se você tiver um Active Directory na tua rede, você pode usar o endereço dele porque ele atua como um NTP server. No meu caso aqui eu não tenho, eu vou botar um NTP-BR. Eu vou criar aqui, usar os 3 servidores que eles fornecem, que é o A, B e C. Sair salvando, verificar se esse sistema aqui, esse serviço, ele está startado, não está. Então a gente vai habilitar ele. Roda o comando novamente, systemctl enable cronid. Quando a gente iniciar agora, ele vai subir junto. Agora a gente vai dar um reboot aqui no sistema para fazer o seguinte, todos os módulos, todas as alterações que a gente fez, para que elas possam subir, e depois a gente rodar mais um comando aqui para fazer o download das imagens que vão ser necessárias para fazer a criação do cluster. Pronto, a máquina já reinicializou, vou executar aqui o último comando, que é um kubeadm config images pool. O que ele faz? Ele faz o download das imagens necessárias para a gente fazer a configuração do cluster. Vou executar aqui. A mensagem aqui, ele está dizendo o seguinte, que a gente está fazendo o download da versão estável 1.25, porém já tem uma versão mais nova que é a 1.26. Mas como eu havia comentado, a gente vai manter essa 1.25 aí para poder depois fazer outro vídeo explicando como fazer o upgrade do cluster. Vamos esperar finalizar aqui e a gente retorna. A gente pode ver aqui, ó, ele está fazendo o download do registry oficial do Kubernetes. Ele baixou aqui o API Server, o controller, o schedule, o proxy, o etcd que a gente vai fazer ele atachado, né? Também está baixando aqui a imagem necessária para fazer o etcd. Ele finalizou aqui o download das imagens. Nosso template está pronto para
criar o cluster. O que a gente vai fazer? A gente vai desligar essa máquina, ela vai ser utilizada como template, então a gente vai fazer um clone dela, e a partir desse clone a gente vai criar as outras máquinas. A gente vai fazer o control plane e o work. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. No próximo a gente vai ver como fazer a configuração do load balance utilizando o Keep Alive. A gente também vai aproveitar fazer o clone das máquinas utilizando o template que nós criamos hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Até a próxima.